São Tomás de Aquino, ele acreditava que a razão podia ser uma ferramenta para entender Deus. Me deixou pensando um pouco. Ele acreditava que a razão era tipo um código secreto da realidade. Interessante essa ideia. Naquela época que ele vivia, né? Galera da igreja meio que desconfiava da filosofia, principalmente Aristóteles. Achava que a lógica dele era uma ameaça à fé. Tipo, ou você acredita em Deus ou na razão. Mas Tomás de Aquino ele juntava os dois. Ele dizia que uma te mostra o caminho e a outra te ajuda a voar. Ele meio que uniu as duas coisas, sabe? Não era pra escolher um lado só. Mas enfim, falando um pouco sobre ele, né? Ele nasceu para ser um guerreiro, um nobre importante. Só que ele largou tudo para virar frade. A família dele queria poder, ouro, essas coisas, mas ele não. Ele preferiu uma vida simples, de mendigo. Os irmãos dele até trancaram ele numa torre para tentar fazê-lo mudar de ideia, mas não deu certo. Ele estava convicto do que queria. Na faculdade, tadinho, era tão quieto que chamava ele de boi mudo. O professor Alberto Magno dele sacou que ele tinha algo especial. Falou que o mugido dele ia coar pelo mundo todo. E olha só que ele tava certo, né? Pra provar que a razão podia chegar em Deus, ele criou as 5 vias. É como se fosse um mapa lógico para o infinito. A primeira é o motor imóvel, né? Falava que tudo que se move precisa de algo para mover, e essa corrente não pode ser infinita, senão não teria um começo. Então, esse primeiro motor que move tudo e não é movido por nada seria Deus. Até que faz sentido. A segunda via era da causa primeira. Nada surge do nada. Tudo tem uma causa, mas essa causa também precisa de outra. Só que não dá pra ir pra sempre. Tem que ter uma coisa original que não foi causada por nada. Essa seria Deus, tipo o Big Bang da filosofia, só que com um toque divino. A terceira é o ser necessário. Tipo, a gente existe, mas não podia existir. A árvore ali podia não ter crescido. Tudo é meio que contingente, entre aspas. Mas se tudo fosse assim, nada existiria no final das contas. Então tem que ter um ser que não tem essa opção, que precisa existir. Esse seria Deus. Eu achei bem complicado, mas é interessante. E a quarta via, que é a era dos graus de perfeição, né? A gente compara as coisas, fala que uma é melhor que a outra, mais verdadeira. Mas para fazer essa comparação tem que ter um padrão máximo de perfeição. Essa fonte de toda bondade e verdade seria Deus. Tipo, um ponto de referência absoluta. E a última é a finalidade, né? A quinta via. Olhar para o universo e ver que tudo parece ter um propósito. As órbitas dos planetas, o instinto dos animais, mesmo as coisas sem inteligência parecem ter um objetivo. Uma flecha não acerta o alvo, por acaso, tem alguém guiando ela. Então esse grande arqueiro que guia toda a natureza seria Deus. E não para por aí, né? Ele falava de uma tal lei natural, que a gente não precisa de um livro para saber o que é certo ou errado.
E essa bússola moral já existe dentro da gente, a nossa própria razão. A gente sabe que a vida é importante, que buscar a verdade é bom, mas a gente precisa viver em sociedade, não porque alguém mandou, mas porque a nossa própria natureza racional nos mostra isso. A razão como um guia interno, apontando para o certo. Ele também escreveu um monte de coisa, né? A Suma Teológica, um livro enorme que tentava explicar tudo. Virou a base do pensamento ocidental por um tempão. Mas no final da vida dele, depois de uma visão mística, ele simplesmente parou de escrever, para sempre. O ajudante dele perguntou por quê. Ele só disse que tudo que ele tinha escrito parecia palha perto do que ele tinha visto. Palha. Imagina só. O cara passou a vida inteira usando a razão para entender Deus. No final, falou que tudo que ele descobriu não é nada comparado com a experiência direta que ele teve. Será que tem hum, uma, um tipo de limite para a razão? Ou ela só te leva até a porta e para entrar precisa de outra coisa? Não sei. Acho que o que ele deixou pra gente não foi um monte de respostas prontas, mas um desafio, né? E a gente usar a nossa mente pra ir o mais longe possível, até onde a razão alcança. Bem, no fim de tudo, essa foi a jornada teológica e filosófica profunda, né? De Tomás de Aquino. Eu fico pensando como seria um debate entre ele e Nietzsche, né? Já que, bom, ele é diretamente o oposto de São Tomás de Aquino. Ele declarava que Deus estava morto. Mas, enfim, e aí? O que te faz pensar mais? O motor imóvel? A causa primeira? Bom, comenta aí nos comentários. Acho que daria uma discussão bem legal. Vou tentar me esforçar ao máximo para responder. Quem quiser dizer e compartilhar algo com a gente. E quem sabe no próximo vídeo a gente não fala um pouco sobre Nietzsche. Tentar contrapor, né? As ideias de São Tomás de Aquino. Bom, tchau.